Oi, crianças! Vamos agora para a nossa segunda videoaula dessa sexta-feira, tá bom? Vamos começar agora a aula de geografia. Peguem o livro de vocês de geografia, tá bom? E abram na página 34. Hoje nós vamos conversar sobre alguns tipos de brincadeira, outros tipos de brincadeira. Brincadeiras que são realizadas em outros países, brincadeiras que são realizadas aqui mesmo no Brasil, pelos povos indígenas. Nós sabemos, não é, que várias das brincadeiras que nós conhecemos, elas vêm lá dos povos indígenas e vêm passando de geração em geração. E lá nos outros países também as crianças têm o costume de brincar. Muitas das brincadeiras são muito conhecidas aqui no Brasil, às vezes muda um pouco o nome e também a regra do jogo. E essa que nós vamos ver agora, ela é realizada lá pelas crianças da Alemanha, tá bom? E vamos acompanhar aí a leitura do texto no livro, na página 34, para conhecer essa brincadeira. Outras brincadeiras. Você já brincou de sardinha? E aí, vocês já brincaram de sardinha? Vocês conhecem essa brincadeira sardinha? Aqui no Brasil, nós conhecemos uma brincadeira chamada sardinha, só que ela é um pouco dolorida, né? Essa brincadeira, porque é uma brincadeira que, se a pessoa errar, vai ter que, tipo, bater no pulso aqui, né? A outra criança tem que bater aqui no pulso. Então, nós conhecemos sardinha, essa brincadeira. Mas aqui, essa sardinha que ele traz no livro, é uma outra brincadeira que também nós conhecemos, ela aqui no Brasil, só que nós conhecemos por outro nome. Vamos ver que brincadeira é essa. Em cada lugar do mundo, as crianças inventam suas próprias brincadeiras. E na Alemanha, as crianças adoram uma brincadeira chamada sardinha. Veja como é. Uma criança do grupo se esconde, depois as outras vão procurá-la. Sempre que alguém encontrar a criança que se escondeu, deverá se esconder junto com ela. Logo, o esconderijo fica cheio e as crianças ficam apertadas como sardinhas em lata. Olha aí, essa brincadeira é bem legal, né? E ela é bastante conhecida aqui no Brasil, só que por outro nome, e também muda um pouquinho a regra, que é a brincadeira do esconde-esconde ou pique-esconde. Não é isso? Só que no pique-esconde ou no esconde-esconde, nós conhecemos ela assim, a regra é dessa forma. Uma criança é selecionada para procurar todas as outras que estão escondidas, não é isso? E aqui é diferente. Na sardinha é uma criança que se esconde e as outras vão todas procurar essa uma criança que se escondeu. Quando uma das outras encontrar essa primeira, ela vai ter que se juntar com ela no esconderijo. E assim sucessivamente até as outras crianças todas se juntarem nesse mesmo esconderijo, não é isso? E aí elas ficam tão apertadinhas que parecem sardinhas em lata. Por isso, a denominação desse nome da brincadeira, sardinha. Bem legal, né? Isso, vocês podem estar aí realizando essa brincadeira com os amigos de vocês, ou primo, ou parente, tá bom? Esses que estão mais próximos de você nesse período de quarentena, tá certo? Vamos agora aqui continuar, né, a leitura. A última criança a encontrar o restante do grupo deverá ser a primeira a se esconder na próxima rodada. Então, aqui, quando a última criança que se esconder junto com o grupo, aí ela vai ser a primeira a se esconder na outra rodada. Entenderam? E aí, é bem legal, não é isso? Vamos aqui responder essas questões. Vocês podem estar respondendo no caderno ou aqui no livro mesmo, nesse espacinho. Ó, na primeira questão, com o número 16, vocês podem estar observando aí, prestando atenção e depois responder. Por que essa brincadeira se chama sardinha? Por que ela se chama sardinha? Nós vimos aqui no texto, não é isso? Que é porque todas as crianças vão ter que se esconder no mesmo esconderijo, ficando apertadinhas, né? Como sardinha em lata. Na outra questão diz assim, você já brincou de sardinha? Você já conheceu essa brincadeira sardinha? Se sim, vocês colocam aí, né? Que sim, já brincaram de sardinha com essa regra aqui, certo? Não é com a regra do esconde-esconde, não, é com a regra da sardinha. Na outra questão diz assim, essa brincadeira é parecida com alguma outra brincadeira que você conhece?
nós vimos que ela é bastante parecida, né, com o esconde-esconde. Aí você pode estar colocando aqui esconde-esconde, pique-esconde ou outra brincadeira que é parecida com sardinha que você conhece. Agora nós vamos conhecer uma brincadeira que ela é praticada pelos povos indígenas, certo? Essa brincadeira ela também é conhecida por nós, só que nós denominamos ela com outro nome. E aqui nos povos indígenas eles chamam ela de Datsiswap, certo? É um nome meio complicado, certo? Mas eu tenho certeza que alguns de vocês já brincaram dessa brincadeira, Datsiswap. E aí, Datsiswap, você já brincou? Vocês já brincaram dessa brincadeira? Vamos conhecer ela. Leia o texto para conhecer essa brincadeira das crianças indígenas Chavante. Então, essa é uma brincadeira lá dos indígenas, né, da comunidade Chavante. Entre os Chavantes, índios que vivem no Mato Grosso, há uma brincadeira muito gostosa. Ela se chama Datsiswap. E meninos e meninas brincam, sabem como é? Uns devem subir nos ombros um dos outros e travar uma batalha na água. Vencem aqueles que derrubarem a dupla adversária. E aí, vocês conhecem essa brincadeira ou já viram essa brincadeira? Essa brincadeira aqui com esse nome tão estranho, né, Datsiswap, ela é conhecida aqui por nós como Guerra do Galo, ou Guerra de Galo, né? Isso onde crianças quando estão no rio ou numa cachoeira, ou num açude, ou numa piscina, formam duplas, né? E uma vai ter que subir no ombro uma da outra, certo? E assim elas vão ter que travar uma batalha aí na água, né? Quem cair primeiro, perde. Não é isso? Nós conhecemos ela sim, é bem legal essa brincadeira. Ó, tenho a impressão que já ter visto gente brincando assim, nas piscinas, nos clubes da cidade. Parece que as crianças é igual em toda parte, não é mesmo? Então, as crianças, elas são iguais, praticamente, às brincadeiras, né? Em todas as partes do mundo, né? Vocês viram aí lá na Alemanha, né? Elas brincando de sardinha, que se parece com esconde-esconde aqui do Brasil. Essa aqui dos povos indígenas, né? Que se parece com a Guerra do Galo, certo? Que é uma brincadeira que a gente brinca lá dentro de uma água, numa água que tenha, né? Que tenha bastante água, né? Porque se for em um lugarzinho raso, também pode se machucar, certo? E também é bom brincar dessa brincadeira quem sabe nadar, certo? Porque senão pode acontecer um acidentezinho aí. Ou então brincar num lugar que seja nem tão raso e nem tão fundo, tá bom? Vamos responder essas questões aí. Eu não coloquei lá no roteiro, mas vocês vão estar respondendo elas também, tá bom? Da página 35. Ó, como se chama a brincadeira chavante? Essa brincadeira aí, como é que ela se chama lá entre esses povos indígenas? Datsiswap, não é isso? Aí vocês vão escrever. Quem participa dessa brincadeira? Quem é que pode participar dessa brincadeira? Pode participar todas as crianças, né? Meninos e meninas podem participar. Na outra questão diz assim, você já brincou dessa brincadeira? Ela se parece com alguma outra que você conhece? Se você já tiver visto também essa outra brincadeira que é a Guerra de Galo, você pode estar colocando ela aqui, certo? Se você não conhecer, se você nunca tiver visto nem essa brincadeira da Datsiswap ou essa outra Guerra de Galo, ou outra brincadeira parecida, você coloca não, tá bom? Vamos agora também conversar sobre algumas brincadeiras que nós temos elas desde lá dos povos indígenas, lá de geração em geração, que é a brincadeira da peteca. Vocês sabem quando foi que surgiu essa brincadeira da peteca? Essa brincadeira, ela é desde antes do descobrimento do Brasil, né, pelos povos portugueses. Ela vem lá desde antes desse povo chegar aqui no Brasil, né? Porque ela sempre foi praticada pelos povos indígenas, né? Os povos indígenas brasileiros, tá bom? E essa brincadeira, ela também ela fazia parte, né, dos rituais indígenas também. Tem outra brincadeira que é conhecida como perna de pau, que essa brincadeira, ela é bem legal, né? Que nós podemos também fazer como pernas de latinha, colocar 2 latinhas e barbantes e ficar caminhando sobre essas latinhas, ou então fazer mesmo pernas de pau.
Essa brincadeira, nós conhecemos ela de ver lá nos espetáculos dos circos, não é isso? Quem não foi num circo, ou quem já viu um circo na televisão, tem lá aqueles malabaristas caminhando sobre pernas de pau. Mas essa brincadeira, ela é bem lá do passado, bem mesmo lá do passado da antiguidade, lá dos povos da Roma, não é isso? E lá não era feita essa brincadeira perna de pau como forma de brincadeira, e sim como uma utilidade mesmo, porque em alguns lugares ficava bem alagados, e aí as pessoas, para poder passar por esses lugares alagados, elas inventaram pernas de pau, para poder ficar um pouco mais altas e assim poder passar tranquilamente sobre os lugares alagados. E aí, ó, viram como uma brincadeira? Lá no início ela nem era como brincadeira e hoje nós temos ela como brincadeira. Bem legal, não é isso? E agora vocês também vão fazer uma atividade da folha impressa com a data 10/7, tá bom? De geografia. Façam tudo com muito carinho e atenção e até a próxima aula. Tchau!